Boa noite, bem-vindos a mais um Hertz Desportivo, formar a ganhar ou simplesmente formar. Com este tema partimos para mais um Hertz Desportivo, edição número 7 pós-Covid. Convidados para esta noite, União de Tomar, futebol de formação, Jerónimo Capelão, 52 anos, escriturário, presidente adjunto e responsável pelo futebol de formação, desde 2005 no União de Tomar, justamente na presidência de Abel Bento. Carlos Duarte, 34 anos, administrativo, diretor técnico do futebol de formação. Como jogador fez toda a formação no União de Tomar. Como treinador tem um curso UFAC grau 1 e mestrado em desporto. Passou pela formação e séniores do União de Tomar. Nesta temporada continua na equipa técnica também dos séniores do Caxarias. Vamos então começar esta emissão de Hertz Desportivo justamente com os nossos convidados e agradecendo a ambos por estarem presentes aqui. Começamos pelo Jerónimo Capelão. Muito boa noite, Jerónimo. Vamos falar então da formação do União de Tomar e como é que vai ser esta temporada, mas antes disso, aquilo que te move como diretor da formação e aquilo que tu tens como currículo justamente como diretor, que são muitos anos. Boa noite. Já boa noite a todos os espectadores da Rádio Hertz. É um prazer estar aqui nos estúdios da Rádio Hertz. Em nome da União de Tomar, nosso muito obrigado. É verdade, já estou há muitos anos no União de Tomar, ligado à formação, na direção toda desde 2005, ligado à formação mais uns aninhos. Já estou há muitos anos. Isto é o bichinho, como se costuma dizer, que nós temos. Começamos a pouco e pouco e depois, ano mais anos, as coisas vão entrando e nós começamos a tomar o gosto do futebol, o gosto dos atletas, como eu costumo dizer, são quase nossos filhos, entre aspas, todos os atletas que possam na União de Tomar. E é isso que nos faz andar aqui diariamente. Como toda a gente sabe, perde-se muitas horas, perdemos muitas horas, dedicamos muitas horas que retiramos à nossa vida particular ou ao nosso trabalho às vezes para dedicar à União de Tomar. Tu tiveste vários cargos já na direção e também antes de seres diretor dos órgãos sociais, mas acabaste sempre por te dedicares mais ao futebol formação. Porquê? Não, eu já tive também nos Séniores, mas na realidade só tive 2 épocas nos Séniores, ligado um pouco aos Séniores e tenho de estar ligado à formação. Pronto, foi uma opção, como disse, eu gosto muito da rapaziada mais nova, como costuma dizer, mas sou presidente adjunto da União, claro, temos responsabilidades nos Séniores, mas estou mais ligado à parte da formação, quando o Paulo Moura, por norma, é o responsável da parte séria. Eu estou ligado à formação, como disse, muitos anos dedicado a esta área, mas há uma coisa que é importante que as pessoas têm que perceber e todos temos essa noção, que dentro da União de Tomar não há super-homens na União de Tomar, haverá um conjunto de pessoas, e tenho aqui uma pessoa ao meu lado que é uma pessoa que dedica muitas horas à União de Tomar, é uma pessoa que já dedicou muitas horas, já dedicou e continua a dedicar, tem feito um trabalho extraordinário dentro da União de Tomar, que é o Carlos Duarte, porque eu lembro quando vim para a União de Tomar, e quem me convidou para a União de Tomar foi o falecido Vítor Abelha e o Saraiva, que já não estão cá, nenhum nem outro. E quando vim para a União de Tomar é muito diferente do que é hoje em dia. O que é que mudou, Jerónimo? O que mudou, hoje em dia as coisas são mais profissionais, a realidade é essa. E de antes nós, quando eu fui para a União de Tomar, não havia aqueles escolões mais pequeninos que há agora. Eu quando estive na União de Tomar havia iniciados, juvenis e júniores. Os escalões de infantis, sub-11, sub-10, não havia como há agora. Mudou muito, a estrutura mudou muito. Eu já passei dentro da União de Tomar por uma fase que era a secção juvenil, era independente de tudo o resto. Nós neste momento e nos últimos anos das escolas gerais do clube, nós só um clube,
as coisas só há um clube. Já não há separação nem em termos de clube, nem em termos de estrutura, nem em termos financeiros. É só nada. Há só um clube, há só uma conta, há só um presidente e há um responsável para a secção juvenil, que sou eu, e há um para a secção sénior, que é o Paulo Moura. E achas, por exemplo, nesse caso, é melhor ou pior do que estava no passado? Epá, há coisas melhores e coisas piores. Eu vou explicar, vou tentar ser rápido a explicar, porque é assim, eu penso que havendo só um clube, havendo só uma conta, havendo só uma estrutura, eu acho que é melhor porque, no sentido, não há divisão dentro do próprio clube. Pode dar a imagem que há a separação, mas não há. Mas temos também aqui uma desvantagem, que por vezes, que é quando nós vamos contratar com os empresários ou tentar arranjar publicidade ou isto ou aquilo, há sempre aquela intenção, isto é para os cenas, quando na realidade às vezes não é para os cenas, é para a União de Tomar, a União de Tomar gera as coisas da melhor maneira. E isso é a parte negativa de haver só um clube e não haver a separação, como há muitos clubes aqui em Tomar, há alguns clubes em Tomar, que há a secção juvenil e a secção sénior. Tem vantagens e tem desvantagens. Não vou por aí. Acho que nós, neste momento, o clube conseguiu normalizar as coisas, conseguiu estruturar, arrumar a casa, como costuma dizer, e partir agora para o futuro. A União de Tomar, nós vamos ter a oportunidade na entrevista de poder falar um bocadinho mais, mas a União de Tomar, neste momento, estamos a projetar o futuro para ser um bocadinho diferente do que tem sido até agora. Porque nós temos que rapidamente, a União de Tomar tem que ganhar títulos, temos que partir para outro patamar que neste momento não estamos, e é isso que estamos a fazer este ano e que estamos a projetar para o futuro. Vamos introduzir Carlos Duarte nesta conversa. Carlos Duarte, que é novamente o diretor técnico, mudou-se um bocado o nome aqui, Carlos, mas tu já tiveste estas funções, não como diretor, talvez como coordenador, o que na prática vai dar ao mesmo. Carlos, podes também dar o teu feedback daquilo que foi a tua passagem no passado da União de Tomar, aquilo que tu achas que mudou e o que é que perspectivas para o futuro e, neste caso, para esta temporada. Sim. Ora, antes de mais, boa noite a todo o auditório, boa noite ao Paulo, boa noite à Aertes. Agradecer, antes de começar a falar, agradecer o convite, tanto à Aertes, neste caso, como ao Paulo em particular, o convite na primeira pessoa. Também dar os parabéns à Aertes e a ti em particular, Paulo, por dar espaço à formação, por dar espaço também e tempo de antena, entre aspas, às pessoas que trabalham com os jovens da nossa comunidade. Por vezes é um trabalho invisível e que passa com menos notoriedade do que outros, mas é um trabalho muito importante porque os jovens de hoje serão os homens de amanhã e o meu agradecimento muito especial à Aertes e a ti em particular e mais uma vez os parabéns, continuares com esse trabalho, não só aqui, mas ao longo da época sempre foi uma relação muito próxima comigo, em divulgação de outros eventos e da promoção do clube. Portanto, é para isso que cá estamos, Carlos. O meu agradecimento, antes de mais. Em relação àquilo que nos trouxe aqui e à coordenação e àquilo que tu fazes. Pronto, já vi que tu não gostas de elogios, mas então eu vou passar então a falar diretamente da pergunta em si, respondendo diretamente à pergunta. Pronto, a questão de diretor técnico e coordenação, eu já fiz coordenação durante 6 anos. Coordenação é algo que é muito mais direcionado e muito mais próximo dos treinadores e do trabalho no terreno. A parte de diretor técnico é algo que vem também de encontro um bocado que é a visão estratégica do clube, é algo mais abrangente, daí a questão da diferenciação. Há coisas que se tocam naturalmente, há muita coisa que eu fiz como coordenador que vou continuar a fazer como diretor técnico, mas a minha abrangência será maior e a responsabilidade também será maior. Portanto, irei, enquanto eu trabalhava diretamente com os treinadores, agora a estrutura que eu terei em toda a minha volta, com o apoio da direção e neste caso o presidente da secção Juvenil Jerónimo, será muito mais abrangente. Agora, em termos daquilo que é a evolução, eu também, como praticante, fiz a minha formação no União de Tomar, e as diferenças são por mais evidentes. Por exemplo?
é começar logo pela idade com que se inicia a prática. Isso é logo uma das coisas que mudou drasticamente. Eu pessoalmente comecei a jogar com 9 anos. Hoje em dia nós temos atletas com 4, 5 anos. No meu tempo, entre aspas, falando assim, no tempo em que eu fui jogador da formação do clube, os praticantes vinham como um hobby, ou seja, o futebol era um hobby, porque qualquer um entrava. Hoje em dia o futebol de formação já não é um hobby, porque é um serviço pago. Os pais fazem um investimento na formação dos atletas. Já não é um passatempo como era visto antes. Logicamente que o União de Tomar também teve equipas muito competitivas e sempre teve, mesmo na formação, equipas nos nacionais, conseguia atrair até os melhores jogadores da região para estar aqui. Estamos a falar, se calhar, nas décadas de 80, 90, sempre tivemos equipas muito competitivas, mas hoje o paradigma mudou. Hoje em dia, o atleta que vem para o clube não é aquele atleta que vem para poder ir disputar um campeonatos nacionais. O que acontece hoje em dia é o futebol, o atleta que quer aprender o futebol, que tem uma parte muito mais pedagógica, em que os pais, como eu falei há pouco na intervenção que estava a fazer, investem na formação, como investem no inglês, como investem na música, ou seja, é um serviço. E como isso também traz logo outras responsabilidades e outro grau de exigência. Na estratégia do futebol de formação da União de Tomar, é claro que tu tens uma direção que, com certeza, dita as regras. Tu aplicas essas regras ou tens também quarta parte dessa estratégia? É assim, há um bocadinho dos dois. Logicamente que nem eu iria aceitar uma função destas, que é como eu costumo dizer, não... Uma função destas que seja de pensar e também de definir estratégias, eu não posso ser só o bombeiro para andar a apagar fogos, como eu estava a dizer. E uma das coisas que nós falámos, muitas vezes no trabalho de coordenação que fiz em alguns anos, acontecia isso. Aquilo que era a minha principal atividade acabava por ser a resolução de conflitos. E depois, quando nós consumamos muito tempo com essas tarefas diárias, acabamos por depois não ter tempo nem disponibilidade para pensar e definir estratégias mais a longo prazo. E essa estratégia evoluiu nestes últimos anos. Tu tens ligação à União de Tomar já de vários anos. A minha pergunta é, qual é o objetivo de futebol de formação da União de Tomar? É formar a ganhar ou simplesmente formar? Assim, nós temos, e já pegando um bocadinho por aí, temos a estrutura do futebol de formação dividida em três áreas. Temos a área da especialização, que é a área em que nós visamos claramente o rendimento, que é o futebol de 11, que é a parte antes da chegada ao escalão de sénior. Portanto, aí é claramente para ganhar, e a aposta neste ano é também nesse sentido. Depois temos uma secção intermédia, ou digamos assim um polo intermédio, que é a formação, que vai englobar todas as equipas que competem oficialmente na associação. Estamos a falar de uma faixa etária desde os 9 até aos 13 anos, em que nós aí, logicamente que queremos formar a ganhar, mas o mais importante é formar jogadores para o futebol de 11, porque é aí que a gente realmente quer ganhar. Não me interessa a mim eu estar com uma equipa muito competitiva, mas depois só coloco 7, 8 jogadores a jogar e ganho agora no curto prazo, mas não estou a formar 12, 13, 14 jogadores para o futebol de 11, estou só a formar 7, 8, estou a especializar 7 ou 8, e eu no futebol de 11 não vou precisar só de 7 ou 8, eu no futebol de 11 vou precisar de mais. Portanto, o meu objetivo principal no futebol de 7 é formar para o 11, portanto aí não vale o que ganhar de qualquer forma. Temos que ter alguns objetivos bem definidos, e um deles é a evolução e prioritários, um deles é a evolução dos atletas, e depois aí também logicamente que queremos lutar por títulos. Ainda este ano estávamos em 2 escalões para ir disputar o apuramento de campeão a nível 1, portanto estávamos bem colocados para isso, mas não queremos é com isso abdicar de outros princípios que achamos fundamentais para a evolução do atleta. Também não quero ser mal interpretado. Depois temos um projeto que nós vamos agora arrancar na base, que é o futebol de iniciação, e que também iremos falar mais aprofundadamente. Jerónimo Capelão, a União de Tomar no futebol de formação envolve muitas equipas, envolve também muitos atletas. Em 2019, por exemplo, eram entre 400 e 450. Este número vai aumentar? Paulo,
Isso é sempre um bocadinho subjetivo, se vai aumentar ou não. A nossa, neste momento, em tomar as condições que temos neste momento são um bocadinho melhores do que tínhamos há 2, 3 anos atrás. Ou seja, mais equipamentos, mais um campo, estamos a falar do Politécnico, onde Exatamente. tem mais disponibilidade de horário e também a Navantia. Mesmo o Politécnico, pronto, a nossa ideia em relação ao Politécnico era um bocadinho diferente do que na realidade vai ser. Ou seja, o Politécnico, neste momento, o protocolo que foi feito com a Câmara Municipal de Tomar, vai haver 2 dias para o futebol, para a União de Tomar e para a Escola de Futebol. E 3 dias para o rugby. Nós do futebol vamos tentar mais um dia, ou pelo menos mais algumas horas, porque achamos que é necessário. Mas pronto, não era aquilo que nós queríamos, porque na realidade nós precisamos de mais horas para libertar o Estádio Municipal de Tomar, mas mesmo com estes 2 dias, um para a União ou para as escolas, vai melhorar alguma coisa. Pronto. E o que é que isso dá origem? Dá origem que podemos ter mais atletas ou não. Mas isso não é, nós não temos a opção de ter 500, 600, 700, não é essa a questão. Também temos de ter condições para ter os atletas. A questão é quantos atletas vais ter? É subjetivo, Paulo, porque eu vou-te só dar um exemplo para não estarmos aqui a falar em números. Nós, União de Tomar, para a próxima época, 2020, 2021, fizemos uma opção, foi ir buscar ou tentar ir buscar alguns atletas que já representaram a União de Tomar, que estavam fora da União de Tomar e que nós achamos que têm qualidade mais do que suficiente para estar na União de Tomar com os que temos cá. Isso foi uma mudança, porque uma mudança radical. Houve uns anos que isso não acontecia. É verdade. E porquê é que não acontecia? Paulo, não acontecia porquê? Porque, por exemplo, nós subimos ao campeonato, tínhamos uma equipa a disputar o apuramento de campeão. Por um motivo ou outro, para o ano seguinte, vou especificar melhor, tínhamos uma equipa de primeiro ano com qualidade. No ano seguinte, iniciados, por exemplo, 1, 2, 3 atletas ia para o CAD, para aqui, para lá, seja para onde for. O que é que isso dava origem? Nós poderíamos, a quase certeza, poderíamos ser campeões com aquela equipa, perdendo 2, 3 atletas, já não éramos campeões. E nós, na realidade, a direção da União de Tomar tomou uma medida no sentido de quem sair não podia voltar. Isso foi uma decisão da direção e que foi assumida pela União de Tomar. Completamente. Ou seja, os jogadores não voltavam ao clube. Isso aconteceu durante 1 ou 2 temporadas. Aconteceu. E agora voltaram, refletiram e acharam que isso não era a solução. E foi isso mesmo, falando com a parte técnica, está aqui o Carlos Duarte, que não me desmente, falando, e achámos também que havia da parte técnica essa vontade, analisando os prós e os contras. Claro que nós, União de Tomar, quando toma uma medida, se tivermos que recuar nela ou se tivermos que corrigir, seja o que for, também corrigimos, e achámos que nesta altura, também devido a tudo o que se passou, paragem de campeonatos, podíamos fazer aqui um trabalho diferente, porque, Paulo, uma coisa é terminar o campeonato em junho e tomar uma medida e depois temos ali 1 mês, 2 meses para falar com o jogador, falar com aquele e tentar tomar essa medida. Outra coisa foi o que aconteceu. Como tivemos este tempo todo, houve a possibilidade, tanto da parte técnica, mais até da parte técnica, e aqui de louvar o trabalho do Carlos Duarte com os outros colegas, fazer chegar à direção qual eram os alvos que nós tínhamos que atacar, entre aspas, e conseguiu-se ir buscar um conjunto de jogadores de muita qualidade e que nos traz muitas perspectivas do futuro com os que temos cá, fazer uma época muito boa. Jerónimo, na tua opinião, o que é que faz os atletas ficarem no clube? Ou o que é que faz os atletas saírem do clube? É muito simples, Paulo. O atleta quer é ganhar e quer estar a prevenção. Hoje em dia, os nacionais são um bocadinho diferente do que era há uns anos atrás. Porque, ou seja, e o Carlos Duarte pode explicar isso melhor. Os nacionais, eu lembro-me, a última vez que estivemos no Campeonato Nacional de Juvenis, as coisas são um bocadinho. Já não era como é há uns anos atrás. Ou seja, nós há uns anos atrás tínhamos a possibilidade de jogar com o Benfica, com o Sporting, com o Belenenses, para falar só em alguns. E hoje em dia isso é muito difícil, é muito difícil, porque há a primeira divisão, há a segunda divisão, isso é extremamente difícil E às vezes os miúdos, o que os faz sair, até mais os pais. A realidade é esta, os miúdos querem sair, mas se os pais explicarem aos atletas
que na realidade não vão jogar com o Benfica, com o Sporting, e que as coisas até não são bem assim, se calhar o atleta não sai. Mas pronto, isto acontece. Epá, a minha ideia, e tenho debatido isso com o presidente Mobel, e conseguimos este ano mudar aqui algumas coisas, porque na realidade nós, estes últimos anos, e nós estamos na direção desde 2005, nós mudámos aqui bastantes coisas em relação à formação, temos falado bastante e chegámos à conclusão que tínhamos que mudar, porque o União de Tomar, para os miúdos não saírem, é ganhar e estar no Campeonato Nacional. Mas Jerónimo, nos últimos anos, a União de Tomar, e com essa perspectiva do ganhar, a verdade é que tem muito poucos títulos distritais e não vamos sequer falar em títulos nacionais. É verdade. E por isso é que nós vamos tentar mudar este ano. O que é que vai mudar então? Bom, mudar é ter equipas competitivas, ter os atletas. Uma vez, vou dar um exemplo. Nós este ano já fechámos contrato, entre aspas, já fechámos com alguns atletas para a próxima época, atletas de entroncamento, de Orém, de Ferreira de Zécer, que não acontecia nos outros anos. Ou seja, vais buscar os melhores de fora? É evidente. E não valorizas os de Tomar? Valorizas os de Tomar e inclusive vais buscar os de Tomar que não estavam no União de Tomar. Exatamente. Aqueles atletas que nós fomos buscar, a maioria deles, nós fomos buscar a maioria de atletas que tinham sido do União de Tomar, para o CAD, para o Vilar, para o Orém, e além disso conseguimos buscar mais um ou outro jogador que tem qualidade, que estão fora de Tomar. E o que é que os atletas então fizeram para voltarem à União de Tomar? Ou o que é que vocês, como direção, fizeram para voltarem à União de Tomar? Paulo, muito simples. Projeto. Nós temos um projeto este ano, para a próxima época, um projeto muito ambicioso para a formação da União de Tomar. Nós estamos a formar, como o Carlos disse muito bem, nós no Futebol 11 temos que ganhar, não há volta a dar, temos que ganhar, depois já há 3 resultados, mas pronto, a nossa perspectiva é arrancar para ganhar, e fomos buscar, tanto para os iniciados, tanto para os juvenis como para os júniores, atletas que nos dão garantias, pelo menos, para disputar e para discutir os resultados. Agora, se vamos ganhar ou não, isso é subjetivo. Carlos Duarte, esta pressão que a direção vai fazer sobre ti, que és o coordenador, de ganhar para esta temporada, estás ciente disso e estás preparado para isso? Sim, aliás, a pressão funciona nos dois sentidos, porque uma das condições para realmente continuar e também me motiva, é porque realmente isto é algo que despende muito tempo, é que também lutar por outros objetivos mais ambiciosos. Ou seja, isso foi também um dos teus pressupostos para continuares nestas funções e com um projeto mais ambicioso. Sim, ou seja, foste tu também que incutiste isso na própria direção. Sim. Ou seja, a pressão aqui é repartida, é isso? É mútuo, é o que eu digo, é nos dois sentidos. Ou seja, aliás, é em vários sentidos. Até porque o Jerónimo também pegou um pouco por aí, o facto de haver um projeto, mas o projeto que não se cinge só à formação, e neste momento quem acompanha a comunicação social, quem percebe, vê claramente que existe também uma aposta muito forte nos séniores, só por si já é um aliciante, porque hoje em dia um atleta quando chega a júnior, em muitas das equipas aqui à volta, não tem uma perspectiva futura. Há muito poucas equipas aqui na zona que têm capacidade para irem para campeonatos nacionais a nível sénior. E neste momento foi logo a primeira aposta do clube e assumidamente foi subir ao campeonato nacional nos séniores. Mas Carlos, os projetos no futebol, e tu sabes isso melhor que ninguém, por vezes caem ao fim de uma temporada. Estamos a falar de um projeto há quantos anos? É assim, vamos lá ver, a questão da formação, e inclusive nós também já tivemos reuniões com a equipa técnica também dos séniores, é que seja um projeto de continuidade e que, vamos lá ver, não esteja dependente das caras que estejam à frente. Ou seja, o projeto tem que ser o projeto do clube. E as pessoas que vêm é que se encaixam no projeto do clube. Não é as pessoas que vêm que só a traçar o projeto do clube. Portanto, isto é algo que seja muito mais aprofundado. E aquilo que nós queremos é que haja uma identidade e haja, neste caso,
uma comunhão entre aquilo que é defendido nos séniores e aquilo que é defendido na formação, desde a iniciação até à parte do rendimento, que é a última fase da evolução do atleta. Neste novo projeto começa logo por haver uma novidade, que é justamente a academia, que é aquela fase que vocês vão criar no próprio projeto, onde as crianças de 5 aos 13 anos podem fazer futebol sem competição. Podes explicar quais são as essências desta academia? Permite só fazer uma pequena correção. Para não haver mal entendido, não é sem competição, é sem competição formal. Ou seja, formal é sem o campeonato. Sem classificações, sem campeonato, apenas com jogos. Pronto, a questão é essa. A questão é que, e voltando um bocadinho atrás do que eu tinha falado, nós temos que estar sensíveis àquilo que é a evolução dos tempos. E nós temos a perfeita noção que hoje em dia aquele tempo do futebol de rua do nosso tempo já não existe. Aquele tempo de irmos jogar a bola para o quintal ou para a estrada com os amigos, isso acabou. Mesmo já antes desta situação do Covid, isso já não existia. Agora, ainda muito menos, os pais não se sentem seguros em deixar os meninos a brincar. E isso traz para os clubes e para as, neste caso, entidades formadoras, as escolas, uma responsabilidade acrescida, que é tentar substituir esse papel. Mas o que é que acontece? Quando nós temos equipas a competir semana a semana com classificações, isso de certa forma condiciona esse tal futebol de rua, porque existe sempre uma preocupação, às vezes até exagerada, mas isto é mesmo da nossa natureza competitiva, o nosso perfil, e não estou a falar só do treinador daqui de Tomar, estou a falar no geral, é por natureza competitivo, e por vezes não damos espaço a que possa haver esse tal futebol de rua jogado só por jogar, e inclusive é uma das situações que está a ser mudada a nível do futebol de formação, desde a FIFA, passando para a Federação Portuguesa de Futebol e aqui no órgão mais próximo de nós, a associação, é que cada vez mais nas idades mais pequenas não haja competição formal. Que a competição formal comece mais tarde. Carlos, isso parece-me óbvio. E tu deste o exemplo do futebol de rua, que se aplica perfeitamente a isto, porque as crianças no futebol de rua antigamente, e da minha geração e de muito mais antigos, eram tão ou mais felizes e jogavam tão ou melhor do que hoje uma criança de 5 anos dentro de um campo com determinadas regras que às vezes podemos ou não considerá-las exageradas. Exatamente. Em relação à academia, vai avançar esta temporada com quantas equipas? Pronto. A questão das equipas é outro paradigma que nós queremos acabar. Não vai ser equipas, nós vamos querer criar, sobretudo, turmas, para virarmos mesmo para a parte aprendizagem, contexto de aprendizagem, de formativo, porque é o que eu estava a dizer, o que acontece muitas vezes é que acontecia agora, nós temos atletas que estão com 11, 12 anos nas equipas de competição e há um menino que chega, que quer praticar pela primeira vez futebol. As realidades de estágios evolutivos são completamente dispares. Um menino com 3, 4 anos que anda nos infantis e já tem 3, 4 anos de futebol, naturalmente vai ter já um nível de desenvolvimento totalmente diferente do outro que chega. Portanto, é aí que nós queremos intervir. E aquilo que nós queremos fazer é, de acordo com as faixas etárias, neste caso petizes, traquinas, benjamins, infantis, promover um contexto de aprendizagem informal que permite eles também aprender futebol brincando e divertindo, permitindo também que eles possam experimentar outro tipo de atividades. A gente às vezes pode agarrar neles e levarmos-os à mata, não seja só aquele futebol programado e analítico que estamos ali só com um quadrozinho e a explicar tudo muito rigoroso. Não, dar liberdade para eles serem crianças e também se divertirem e brincar, que muitas vezes nós, com treinos muito metódicos e muito programados, não conseguimos dar. E é esse o nosso propósito com a questão da academia, é promover um contexto diversificado daquilo que é as equipas de competição formal. Jerónimo Capelão, em relação àquilo que é a tua função de dirigente, lidar com os pais, é aquilo que tu achas que é mais difícil? Epá, não, Paulo, não é uma questão de ser mais difícil, porque hoje em dia, quando nós arrancamos com uma época desportiva, não é aos pais o mais difícil. Há todo um conjunto de situações que dão muito trabalho, como disse, perdemos muitas horas para pôr em prática. Agora os pais, temos que ter a noção, os pais são uma peça importante também dentro da formação
da União de Tomar e da formação dos próprios filhos, temos que respeitar os pais. Agora, temos que ter, e temos essa noção que há pais que, por vezes, não sabem ficar no seu limite, ou seja, consegue, porque, como costuma dizer, há muitos treinadores de bancada, e mesmo os miúdos com estas idades, que devia ser a brincar, como costuma dizer, os pais querem sempre ganhar, porque pensam que todos são Cristiano Ronaldo e todos têm que ganhar, o treinador é que não percebe nada daquilo. Pronto. E há pais, há muitos pais, a maioria compreende essa situação, mas há muitos pais, ainda há alguns pais que não compreendem isso. Vais ter normas de conduta e regras para os pais nesta temporada? É evidente, mas a União de Tomar neste momento está com um processo de certificação. Mas a União de Tomar neste momento está com um processo de certificação onde isso está estipulado. Podes explicar o que é o processo de certificação, em que consiste? Eu sei que já terminou, está nesta altura em avaliação pela Federação Portuguesa de Futebol e depois vai ser classificado. Com uma nuance: quem não tiver certificação, as equipas da formação não podem participar nos campeonatos nacionais. É evidente. O que está neste momento, assim muito rapidamente, o que está regulamentado é que quem não tiver no processo de certificação, não é terminar o processo de certificação, mas sim no processo, desenvolver o processo de certificação, não pode participar nos campeonatos nacionais. Essa é a consequência, mas o processo de certificação tem várias nuances. Quais são? Paulo, altera logo tudo. As normas dentro do clube, nós alteramos todo um funcionamento do clube. O clube, neste momento, tem regras para os pais, como tu disseste, tem regras para a direção, tem regras para os diretores, tem regras para os treinadores, ou seja, os treinadores, hoje em dia, o Carlos Duarte pode até tocar um bocadinho esse ponto, os treinadores não é só chegar ali e dar o treino, há todo um conjunto de formulários, todo um conjunto de documentação que é obrigatória. Nós, direção, a uma coisa, e as regras de conduta, as regras que vão fazer chegar aos pais, estamos a falar dos pais, vai ser chegada aí. A União de Tomar neste momento está com o processo de certificação, para já 3 estrelas está mais ou menos garantido. 3 estrelas quer dizer que é de 1 a 5? É de 1 a 5, exatamente. Queremos ir às 4, neste momento estamos a trabalhar para as 4, há 5. Em princípio não conseguimos chegar lá. Porquê? Porque é preciso futebol feminino, é preciso outro conjunto de situações que agora não vale a pena aqui especificarmos. O futebol feminino é um exemplo, mas além disso, o União de Tomar já conseguiu uma coisa que, e eu às vezes entristece um pouco não ter essa informação, ter chegado cá fora como devia chegar, mas a União de Tomar neste momento conseguiu a bandeira da ética. União de Tomar. Essa é outra situação que podes explicar o que é que se trata a bandeira da ética? A bandeira da ética, Paulo, só para tu veres, no distrito de Santarém há um clube de judo e mais outro clube que tem a bandeira da ética. A bandeira da ética só se consegue a bandeira da ética respeitando um conjunto de normas e regulamentos e condutas que não é fácil, e teres formações e teres é uma complexidade muito grande, e o União de Tomar conseguiu ultrapassar tudo isso. Quem é que atribui a bandeira da ética? É a direção, o Plano Nacional de Ética Desportiva, o de Ética Desportiva, exatamente. Foi atribuído à União de Tomar, que vai ser colocado no Estádio Municipal de Tomar. Isso para vocês é um objetivo que se propunham e que foi atingido? Muito importante, Paulo, porque isso dá-nos mais responsabilidades. Não é só dizer que temos a bandeira, mas agora temos mais responsabilidades do que tínhamos. Direção e todo o staff da União de Tomar, que não é só dizer que ter a bandeira da ética está até 2021, 2022. Isto é uma validade, se a União de Tomar, neste período agora que foi atribuída à bandeira da ética, até à validade que está em vigor, basta haver uma má conduta de um adepto, de um treinador, de um atleta que para essa bandeira ser retirada? Exatamente, há todo um conjunto de normas que, se não forem cumpridas, a bandeira é retirada. Não há interesse nenhum, pelo contrário, se custou muito a conquistá-la, não queremos perdê-la por essas condutas. Por isso é que vamos ter esse regulamento e todo esse formulário. É um trabalho. Já estás a tocar nesse ponto ao Paulo. Eu não queria deixar passar isto sem falar aqui em duas pessoas
que tiveram uma importância extraordinária até este momento, tanto na certificação como na bandeira da ética, que é o Carlos Duarte e é o Vítor Pereira. O Vítor Pereira perdeu horas e horas e horas e horas, e o Carlos é testemunha disso, para conseguirmos estar neste momento com as 3 estrelas na certificação e temos conseguido a bandeira da ética. Carlos Duarte, esta situação da certificação é obrigatória para os clubes que têm ambições, como a União de Tomar, claro, mas isto tem um conjunto de requisitos muito importantes. Sim, a parte da certificação realmente, e quem tem um conhecimento daquilo que é os procedimentos em termos de certificação de qualidade nas empresas, é muito idêntico, o processo é muito idêntico. Há um conjunto de pressupostos que são definidos no manual. Esse manual pois tem vários anexos, é com base nesses anexos depois que são desenvolvidas várias estratégias. E depois há a parte da operacionalização. Não basta nós só dizermos que fazemos. Nós temos que realmente evidenciar que fazemos. E essa parte também é muito importante, porque depois vai haver auditorias que vão também fiscalizar no terreno realmente se nós estamos a pôr em prática aquilo que dizemos que fazemos, e isto aumenta uma responsabilidade transversal a todos. Podes dar exemplos concretos do que é que, para vocês cumprirem esse requisito de certificação, os atletas, os treinadores, até propriamente os adeptos têm que fazer para... Uma coisa muito simples logo a começar, que é a base de todo o processo, logo é o Manual de Boas Práticas e Acolhimento. O Manual de Boas Práticas e Acolhimento é, digamos que, um guião que deve ser e tem que ser do conhecimento de tanto de atletas como pais. E é nesse Manual de Boas Práticas e Acolhimento que está, como o Jerónimo referiu, as normas de conduta, as regras, os direitos, os deveres de todos os agentes desportivos, tanto treinadores como atletas, encarregados de educação, seccionistas, tal. Está lá tudo disponível. Entre outras coisas, temos que ter, por exemplo, um plano de emergência médica. Temos uma situação que o João depois também irá falar seguramente, que tem a ver com o desfibrilhador. As instalações têm que ter desfibrilhador e pessoas com formação para trabalhar com ele, não basta só ter, é preciso ter, o João é a pessoa depois mais indicada para falar nisso, e também foi um investimento muito grande do clube. Infelizmente não houve condições por parte da autarquia, apesar das instalações serem municipais, mas não houve condições para poder assegurar essa situação, e teve que ser o clube, neste caso, para também poder realmente cumprir com os pressupostos, avançar com essa situação. Mas passando para uma parte mais técnica, que é aquela a minha área que mais me diz respeito, eu tenho que estar junto dos treinadores, e todos os treinadores têm que ter o seu dossiê de treinador atualizado. E um dossiê de treinador implica e exige de todos e muito mais do que aquilo que só ir simplesmente dar treino. Ou seja, todos os treinadores têm que ter formação e têm que ter pelo menos um nível 1 que é exigível? Isso é um pressuposto lógico. Sim, que... Mas os treinadores da formação nem todos têm curso de treinadores. Esse é um tema sensível. Nós neste momento temos 12 equipas, e a própria associação já impõe que na ficha de jogo, e neste caso cada equipa tenha um treinador. Isso acontece? Isso acontece. Neste ano só numa equipa é que realmente não acontecia, porque tivemos algumas dificuldades, e como devem calcular, não é fácil ter 12 pessoas com formação, ainda para mais quando os cursos, e não é uma crítica, mas é apenas uma observação, são altamente profissionalizados, dados ao nível em que estamos, porque são cursos que demoram 2 anos, são cursos que têm um investimento por cada um à volta de se calhar de 1.000 euros, que nem toda a gente tem condições para subcarregar, e tornam muito difícil quem anda no futebol, muitas vezes por paixão e por e até porque os treinadores da formação da União de Tomar não são remunerados, ou seja, trabalham totalmente voluntários. Tem uma ajuda, neste caso podemos chamar um subsídio. Infelizmente ainda não conseguimos chegar a outros patamares, mas é uma das situações que a direção também está a tentar inverter e valorizar, e isto é que é
também importante valorizar as pessoas, porque hoje em dia é o que costuma-se dizer, o voluntariado, costuma-se dizer quem dá o que pode, a mais não é obrigado, e depois é difícil de nós também termos algum nível de exigência maior, mas é nesse sentido que também está a mudar. Essa também foi uma das premissas que eu me bati para a minha continuidade, porque realmente... Ou seja, Carlos, passámos de treinadores completamente voluntários com algum subsídio. Sim, neste momento tem uma ajuda, não é algo que eu acho, e a direção também é a primeira a assumir que neste caso pague o trabalho que eles fazem, não é isso, não é de forma alguma paga aquilo que é o trabalho e as horas despendidas e a exigência que tem trabalhar com crianças, mas pelo menos o caminho está a ser traçado e está a ser trilhado nesse sentido de valorizar os profissionais e as pessoas que trabalham com os jovens da União de Tomar. Jerónimo, como é que tu, como dirigente, consegues exigir a um treinador, a um coordenador, objetivos para vencer campeonatos e para vencer jogos, se depois a remuneração não existe? Neste caso, já começa a existir qualquer coisa, no passado isso não acontecia. A questão é, como é que tu consegues exigir às pessoas que estão a trabalhar por voluntários e pelo o gosto pelo aquilo que fazem? É verdade, não é fácil, mas e é aquilo que o Carlos não estava a dizer, e muito bem, é assim, nós cada vez temos de valorizar, e eu sou muito sensível a isso, tenho batido ao longo destes anos, já passei na União de Tomar pelaquela fase que a secção juvenil era autónoma do resto, já passei, neste momento estamos noutra situação. Uma agravante, Jerónimo, deixa-me dizer-te, que é os pais pagarem a respectiva mensalidade dos seus filhos para jogarem futebol e terem também uns requisitos de obrigatoriedade daquilo que é a modalidade e aquilo que fazem no campo. Certo, mas Paulo, mas isso aí, o pagar, sim senhor, é a realidade, mas nós os júniores não pagam mensalidade. Há muitos atletas por dificuldades financeiras justificadas pelos pais, desemprego, de um agregado familiar ou dos dois. Há muita gente que pratica futebol na União de Tomar que não paga mensalidade. Não podemos pegar... Isso é uma minoria, porque a grande maioria paga uma mensalidade. Já agora quanto é? 17 euros. E, portanto, depois, passando para aquela parte que não respondeste, que é a parte da exigência. Claro, mas, Paulo, e por isso é que nós temos nos debatido, e este ano, com este projeto que nós estamos a lançar, que é o início do projeto, vamos ver, eu espero que este projeto se mantenha no futuro, porque não tenho dúvidas que nós vamos chegar lá. Vamos ver, nós, no futebol amador, como está, não tem os dias contados, mas eu penso que rapidamente, voltando um bocadinho atrás, por exemplo, a certificação, quem não tiver certificação não pode ir aos campeonatos institucionais, e a informação que nós temos, no futuro, não pode participar nem no distrital. Ou seja, cada vez vai ser preciso mais dinheiro para o futebol amador. Como é que tu, como dirigente, vês essa situação, ainda por cima com esta pandemia e com os eventos que a União de Tomar faz, que foram altamente prejudicados? Como é que vocês vão arranjar dinheiro para esta temporada? Paulo, tens de fazer uma ginástica muito grande. É a realidade, porque não há a ver, a partir do momento que aconteceu o fim dos treinos na União de Tomar, automaticamente não houve mensalidades para ninguém. E mais, como agravante, que tudo o que está para trás, que havia pessoas que tinham mensalidades por liquidar, nada foi liquidado, como é evidente. Parámos e automaticamente as pessoas não aparecerem. Isso é uma dificuldade. A realidade de não fazermos torneio internacional dos Templários é um exemplo. É um golpe muito duro. Estamos aqui a tentar umas parcerias aqui, uma parceria que fizemos agora para os Xenas, é uma parceria que não é só para os Xenas. E isto, a empresa é o Pro. Estás a falar de uma parceria de patrocinador. Exatamente. O patrocinador, neste momento, para a próxima época da equipa sénior, não é só para a equipa sénior no futuro, é uma parceria que nós estruturamos para, no futuro, na União de Tomar,
não ser só nos séniores, mas também em todas as camadas jovens e até chegar até ao atletismo, se for possível. Ou seja, vamos ter nas camisolas todas da União de Tomar, da formação aos séniores, o patrocinador? Paulo, eu não te vou dizer neste momento se é assim. O que estou-te a dizer é que nós estamos a trabalhar com esse parceiro que já foi anunciado. E isso é nas camisolas, é nos calções, isso é uma questão que nós depois temos de definir. Agora, estamos a trabalhar, e só para justificar, temos que arranjar alternativas à falta de receita, e a realidade é essa, para podermos valorizar a parte técnica. E os eventos? Paulo, perdão, é muito importante a parte técnica. O que o Carlos falou, nós temos muita gente, além dos treinadores principais que ele falou, temos muitos adjuntos a trabalhar no União de Tomar, temos os massagistas, temos diretores, que hoje em dia um diretor no União de Tomar não é um diretor como eu há 15 anos atrás, não tem nada a ver, cada vez temos mais exigências, temos que apresentar um conjunto de documentação com esta certificação, mesmo os próprios diretores têm que entregar A estrutura é maior, mais cara e também mais pesada. Só um exemplo, para ser diretor do União de Tomar temos que tirar um registro criminal. Para falar só aqui num pormenor, que é um pormenor, mas só para ver uma vez, hoje em dia não se pode, qualquer pessoa para diretora, há um conjunto de requisitos e cada vez temos de valorizar mais as pessoas que estão dentro da União de Tomar. Carlos Duarte, porquê é que não há futebol feminino na União de Tomar? Na formação? Formação. O futebol feminino é uma das situações que também faz parte do meu modelo de formação e do projeto que eu quero implementar na estrutura e no organograma. É uma das áreas a desenvolver. Acontece que nós não podemos dar o passo maior que a perna e o propósito era também de arrancar este ano, não está fora de hipótese, mas vai depender muito das infraestruturas que temos disponíveis, porque nós primeiramente e prioritariamente é dar condições e melhorar as condições de trabalho que temos, e à medida em que nós formos conseguindo assegurar a melhoria das condições de trabalho, é que poderíamos também alargar outros grupos. Eu posso dizer, por exemplo, que nós algumas vezes este ano tivemos ali horários com as equipas de futebol de 7, por exemplo, com cerca de 60, 70 atletas a treinarem num campo de 11. Tivemos, por exemplo, este ano com as obras da Nabância, em que os jogos e a impossibilidade de realizar jogos, incompreensivelmente a possibilidade de realizar jogos no campo do Politécnico, fez-se um campo que infelizmente, e também faço aqui já publicamente também um apelo realmente às entidades competentes que possam criar condições para que se possam realizar lá jogos, porque ajudaria muito. Nós, por exemplo, no estádio municipal, o ano passado tivemos equipas de futebol de 7 a jogarem às 7h30 da noite, porque o campo está completamente lotado. Tivemos equipas, por exemplo, a jogarem ao domingo, equipas de futebol de 7 a jogarem ao domingo a seguir a um jogo de séniores. Ou seja, nós queremos e temos todo o gosto de apostar no futebol feminino. Aliás, é uma dos nossos objetivos, até porque é algo que realmente está em clara expansão e nós queremos acompanhar esse crescimento, até mesmo pela questão da certificação, também valorizamos, mas também porque achamos que faz falta aqui na cidade o futebol feminino com mais força, mas as condições neste momento físicas não permitem já avançar de imediato, a não ser que haja realmente uma alteração significativa em que a gente possa usar mais horários e que se possa realizar também jogos no campo do Politécnico. Em relação aos estrangeiros, tu és o diretor do futebol de formação, o União de Tomar acaba por ter estrangeiros não só na equipa sénior, mas também na equipa pelo menos júnior. Não sei se tem estrangeiros nos outros escalões. A minha pergunta é: o que é que tu achas disso? Se a limitação nesta altura é correta e se a União de Tomar tem muitos ou poucos estrangeiros, na tua opinião? Só aqui uma dúvida: a limitação em que sentido? A limitação daquilo que é o requisito obrigatório por parte das entidades, neste caso a Associação de Futebol de Santarém e Federação Portuguesa de Futebol. Pronto, nos júniores não acontece. Nos júniores não há o limite de jogadores formados localmente, ou a obrigatoriedade do mínimo de jogadores formados localmente, como acontece nos séniores. Qualquer das maneiras, tem sido aposta recorrente do clube, no escalão de júniores, ter atletas, nomeadamente nacionalidade brasileira. E concordas com essa opção? Eu concordo que
os jogadores que vierem, neste caso é a parceria que nós temos também com a Eurogol, quando vêm e se vierem acrescentar valor. E tem vindo a acrescentar, Carlos Duarte? Tem em duas perspectivas. Nós temos é que haver aqui um ponto de equilíbrio. É como falaste há bocado e questionaste o Jerónimo, é assim, nós temos que valorizar quem cá temos, em primeiro lugar. Tanto que, mesmo nesta questão dos júniores, e que falou há bocado, puxando um bocadinho atrás, e não querendo expressar, mas puxando um bocadinho atrás, nós tivemos o cuidado de falar primeiro com os que cá estavam e depois é que fomos convidar os atletas de fora, mesmo aqueles que já cá tinham estado. Portanto, primeiro houve, neste caso, uma sensibilidade para quem cá já estava. E na questão dos brasileiros, brasileiros ou qualquer outro atleta que venha de fora, mas não falo na questão dos brasileiros, que é onde temos tido maior projeção. Mas Carlos, como é que tu apostas nos de cá, nos da terra, se depois tens estrangeiros a ocupar a vaga? A perspectiva não pode ser essa. A perspectiva tem que ser quem vem para acrescentar. E até porque quem vem, normalmente, independentemente de ter qualidade ou não, mas tem uma coisa que já diferencia, que é, eles vêm cá para jogar. Eles não vêm para estudar, não vêm para fazer carreira académica, eles vêm à procura de um sonho. Ou seja, o compromisso deles logo com o treino, com o jogo, totalmente diferente. Nós temos realidades de atletas... Mas aí o clube devia ter o seu retorno. E quando os brasileiros, por exemplo, dão um salto, que não são muitos, que eu tenha conhecimento, o clube devia ser ressarcido. Isso tem acontecido? Tivemos, não há muitos casos, mas tivemos o caso nos séniores do Alain Peixoto, que teve essa situação. É o caso, se calhar, mais significativo. Não, agora penso que ele até está a jogar no União de Santarém, mas não tem acontecido com tanta frequência que nós desejaríamos. Que é lógico que nós queremos também formar e valorizar. Ainda agora temos o caso também recente, não é brasileiro, mas é português. O Luís Santos passou aqui em Tomar e estreou-se há 2 semanas com o Boa Vista, e é um caso de que nós também tivemos algum retorno por ele ter chegado a esse Já agora podemos saber quanto o valor? Isso é uma questão que está não passa por mim, mas logicamente que é nesse tipo de aposta que nós queremos, ou seja, ao trazermos qualidade, não é só o retorno desportivo, mas também um eventual retorno financeiro que possamos vir a ter no futuro. Muito bem, Jerónimo, em relação aos protocolos, União de Tomar forma muitos jogadores, não aposta nem aproveita todos para a equipa sénior, e o que se vê ao longo de épocas e épocas e na história da União de Tomar é que acabam por ir aqui para os clubes vizinhos. A minha pergunta é se não seria melhor, por exemplo, haver um protocolo com esses clubes vizinhos? Paulo, os protocolos não têm sido feitos nos últimos tempos, não é pela União de Tomar. Aliás, a União de Tomar, e a nossa ideia é que seria benéfico para os clubes vizinhos, Ferreira do Zeza, Caixarias, para falar em 2 exemplos, seria benéfico fazermos um protocolo. Não foi possível, até o dia 2, fazer esse protocolo, já se tentou mais do que uma vez fazer esse protocolo, era benéfico, mais até para os clubes, para a União de Tomar, mas a União de Tomar também era importante porque acompanhava os atletas. Não foi possível fazer, não está fora da hipótese, é uma situação que não está fora da hipótese no futuro. E se for benéfico para as duas partes, acho que é uma coisa que se pode fazer. Já agora, só falando aqui em protocolos, nós também, a União de Tomar esteve muito próximo de fazer um protocolo com o Benfica, há 2 anos atrás. Não foi possível porque foi na altura que o Nuno Gomes saiu do Benfica. Protocolo para receber jogadores? Formação. Para receber jogadores ou para fornecer jogadores? Vice-versa, eram as duas situações. Foi na altura que o Nuno Gomes saiu, as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para o União de Tomar fazer o protocolo com o Benfica. Não foi possível porque o Nuno Gomes depois saiu e que a pessoa que veio a seguir não foi por esse caminho, mas é uma situação que está em cima da mesa. A curto prazo a União de Tomar vai fazer um protocolo com um dos clubes grandes de Portugal. Em relação à equipa B, já sabemos que, ao que tudo indica, vai terminar. Foi um projeto de 1 ano. Qual é o balanço que tu fazes? Porquê é que a equipa termina? Paulo, nós tínhamos tudo para podermos continuar com a equipa B, mas na realidade as coisas não correram
como nós, vamos ver, um bocadinho atrás, nós tendo uma equipa B, automaticamente a equipa sénior não tem tantos atletas. E o que é que aconteceu no passado? Quando nós necessitámos de ir buscar jogadores à equipa B, não foi possível ir buscar, por um motivo ou outro, não funcionou esta situação da equipa B. E tivemos alguma dificuldade. Este ano, reunimos um conjunto de informação, junto dos próprios atletas, e tínhamos aqui alguma dificuldade. Ou íamos partir para uma equipa B para andar só jogar por jogar, ou então íamos ter muitas dificuldades. E a opção foi não fazer a equipa B, fazer a equipa A forte, tentar fazer uma equipa A forte, e o projeto da equipa B não quer dizer que não se possa voltar no próximo ano, mas para já não está em cima da mesa. Carlos Duarte, preferes uma equipa B ou uma equipa de sub-23? É assim, pronto, a questão da equipa B ou a equipa sub-23, eu tenho defendido que a lógica da equipa B tem que ser nesse pressuposto, de jogadores que estão a dar os primeiros passos no escalão de sénior. Foi isso que aconteceu, não é, Tomar? Sim, pronto, independentemente da designação, o importante é o objetivo com que existe essa equipa B. E pegando nas palavras do Jerónimo e aquilo que eu também tenho falado com a direção, eu sou a primeira pessoa a defender o projeto da equipa B, porque na minha perspectiva e na perspectiva de muita gente que também está no futebol e não só no futebol de formação, é que a formação do atleta não acaba quando ele chega ao final de júniores. A prova disso é que realmente também a Federação, sensível a isso, criou um campeonato sub-23. É porque realmente há ali um vazio, que existia um vazio entre o patamar de júnior e sénior, que fazia com que muitos atletas se perdessem, e a aposta, e muito bem, da Federação foi criar o campeonato sub-23, que tem dado o espaço competitivo que muitos atletas noutras condições não encontrariam, e é esse o pressuposto do projeto de equipa B da União no futuro, porque mesmo muitas vezes acontece, temos atletas, e era o exemplo do ano passado, que a prioridade é os estudos e que vão estudar, como é natural, e depois, treinando uma vez por semana, não tem possibilidade de se impor nas equipas A, sejam elas qual forem, desde que sejam equipas A que estejam num patamar competitivo já de uma primeira distrital com outra exigência, já é difícil um atleta conseguir uma equipa B, em que os objetivos competitivos são secundários, acaba por ter esse espaço, e é fundamental um atleta que depois de júnior não pare de jogar, porque um atleta que depois de júnior estiver 1 ano, 2 parado, já se perdeu, já não volta a jogar. Carlos, entramos para finalizar esta emissão. Certo. Na época, mais em concreto, vamos ter com certeza algumas alterações naquilo que é o quadro competitivo da formação na Associação de Futebol de Santarém. Já podes concretizar quais são? É assim, o que eu posso falar, e também dar uma palavra à associação e louvar, é algo que não aconteceu muito, mas no passado e este ano houve realmente uma grande sensibilidade para ouvir os clubes. Houve reuniões com os coordenadores técnicos de todos os clubes. Houve, neste caso, um conjunto de propostas que foram apresentadas, não foram apresentadas pela associação, foram apresentadas pela associação em função daquilo que foi apresentado aos clubes, ou seja, houve um esforço da associação a ir de encontro àquilo que são as necessidades e aquilo que também é aquilo que os clubes pretendem. Notas também uma mudança por parte da associação? Sim, nesse aspecto sim, e já também tive a oportunidade de falar com o diretor técnico, que foi a pessoa que também teve mais dentro disso, o Fábio, que conduziu mais essas reuniões, e dar-lhes parabéns pelo trabalho que ele está a realizar. E o que é que vai mudar então? Em concreto, e não falando de medidas, não falando muito de medidas concretas, porque realmente isso é a associação que vai anunciar, mas aquilo que eu vejo, uma preocupação, e em todas aquelas mudanças que vão ser implementadas, é a procura de dar mais espaço competitivo a todos os jogadores, ou seja, possibilitar uma maior utilização de jogadores. Isto vai ser tanto no futebol de 11, vai haver essa situação, como no futebol de 7. Vai existir também um futebol de transição que já existia, neste caso o futebol 9, mas neste caso vai ser desenvolvido de outra forma. O ano passado eram situações realizadas esporadicamente, ou seja, 2 em 2 ou 3 semanas, aos domingos à tarde. Agora vai mudar, vai ser um calendário com os jogos
sequenciais todos os sábados, portanto logo aí também já vai ser uma mudança. Logicamente nem todos os clubes irão participar, haverá situações em que poderão ser abertas nesta fase, mas a transição e estas mudanças não vão ser todas já só para uma época, aquilo que está proposto é que ser mudanças graduais que vão sendo implementadas. É por um lado ir de encontro também àquilo que falei há pouco, que é a competição formal com campeonato oficial e divulgado e publicado começar cada vez mais tarde. É esse também o objetivo com essas mudanças. É por um lado essa mudança de paradigma, abrir mais espaço para a competição informal e também dar mais minutos a todos os atletas e possibilitar a prática a maior número de atletas possível. Em relação às equipas da formação este ano, para além da escola de guarda-redes, que vai ter como responsáveis e treinadores Rui Forte, Hélio Franco e João Matos, das equipas da Academia, o tal novo projeto que já falastes, com competição dos 5 aos 13 anos, vamos ter ainda os Sub-9, com os treinadores Ruben Saraiva e Fábio Nunes, os Sub-10, Mário Ferreira, Sub-11A, David Lourenço, Sub-11B, Hélder Lopes, Infantis A, Nuno Veríssimo e Vítor Santos, Infantis B, Nuno Rodrigues e António Pinto, Iniciados B, Ricardo Lopes e Eduardo Silva, Iniciados A, Telmo Ferreira, Ruben Saraiva e Jacó Vieira, Juvenis B, Vítor Pereira, Paulo Antunes e Miguel Silva, Juvenis A, Mário Ferreira, Hugo Tiago, Júniores Sérgio Alves, Tiago Francisco. A minha questão é, destas equipas, qual é que vai ser a tua grande aposta? Neste caso para o título, porque já percebi que esta temporada os títulos vão ser muito importantes no União de Tomar. Assim, a aposta, e falando primeiro em tudo, é em todos, porque o trabalho, mesmo que uma equipa ganhe um campeonato, o trabalho é de todos, porque essa equipa que ganha o campeonato, muitos desses jogadores já passaram por muitos outros treinadores. Portanto, neste caso, e pegando já nos nomes que estão, é realmente agradecer a todos por terem aceito o convite em continuar. Para trabalhar na União e a trabalhar nestas idades, tem que se fazê-lo com muita paixão. Nós este ano conseguimos também que regressassem alguns treinadores que estavam fora e que regressaram porque acreditavam também no projeto. O caso do Nuno Veríssimo e do Vítor Santos, o caso do Ricardo Lopes e do Mr. Duda, o Eduardo. Temos também a continuidade de treinadores que são muito experientes no futebol 11, no caso do Mr. Sérgio, o caso do Telmo Ferreira, o caso do Mário Ferreira, um regresso também à formação do Hugo Tiago, também uma pessoa que já deu muito ao clube. Ou seja, o facto de nós estarmos a juntar cada vez mais treinadores e treinadores com competência vai também trazer maior exigência e maior qualidade à formação. O David, e falando também neste caso mais na base, o David tem feito também um trabalho excelente e este ano estava em excelentes condições para poder ser campeão nos sub-10 e para o ano será também novamente um forte candidato a ser campeão nos sub-10. O Nuno, e dar aqui também uma palavra ao Nuno Rodrigues, que é capitão dos séniores, treinou muito tempo nos júniores. Este ano, humilde, com grande humildade, aceitou continuar com o trabalho nos infantis B, a continuidade do grupo que ele estava ano passado. Ou seja, sem estarmos aqui agarrados a equipas, não é todo o treinador que sai de uma equipa de júniores para vir para uma equipa de infantis B. Tem que se valorizar isto, tem que se dar valor a estas pessoas. O Hélder fez um trabalho excelente com uma equipa o ano passado de meninos que estavam a começar, fez um trabalho excelente e este ano vai continuar. O Mário, já falei nele também na questão do futebol 11, é pau para toda a obra, é uma pessoa que vive o clube imensamente e vai acumular duas funções, mais um ano desgastante para ele, mas vai ser espetacular. Depois o Ruben também está agora com o projeto Sub-9. O ano passado teve um trabalho muito difícil com poucos meninos e este ano vai ter já um desafio um bocadinho diferente. E depois também uma palavra aqui ao Vítor Pereira, que também já passou por tudo um pouco. Para além do processo de certificação, este ano vai também ter um desafio
com os juvenis B, um trabalho que também é um trabalho de continuidade, que não ser um trabalho que seja só de curto prazo, e que também temos muitas esperanças nesse grupo. A nível de títulos, e foi aquela pergunta, e peço desculpa por me alongar, mas eu tinha mesmo que falar, porque temos que valorizar as pessoas, e valorizo muito as pessoas que estão a trabalhar comigo, mas a nível de títulos, no futebol de 11, nós temos condições de lutar por todos os títulos, tanto de juvenis, como de júniores, como de iniciados, mas claramente iniciados e júniores, estou convencidíssimo que vamos estar na luta até ao fim. Juvenis vai ser muito difícil também com a equipa que nós temos de darmos barata à derrota num jogo. Vai ser muito difícil de nos ganharem. Muito bem, estamos no final do nosso tempo. Jerónimo Capelão, para terminar, o que é que tu vais fazer e como responsável pela formação, em conjunto com a direção e os responsáveis da União de Tomar, para que a formação consiga atingir os seus objetivos? Com trabalho, muito trabalho. As indicações que nós temos é que os campeonatos para já vão começar no início de setembro. Está tudo previsto, as coisas começarem no início, ou mais 15, menos 15 dias, e vamos com muito trabalho. Nós, nesta fase, eu estava a olhar aqui para a minha agenda, fora a outra agenda que tenho, na União de Tomar, desde que aconteceu isto da pandemia, tem feito muitas reuniões, temos trabalhado muito em conjunto. O Carlos Duarte e toda a parte técnica, temos perdido muitas horas em reuniões, e vamos continuar a trabalhar para dar as condições e prepararmos da melhor maneira para arrancar a época, ao Paulo, e com um trabalho e dando essas condições, que poderemos conseguir aqueles objetivos que a gente vamos propor. Jerónimo, para terminar, algo que tenha ficado por dizer. Eu só quero aqui frisar 2 ou 3 coisinhas, que é em relação ainda à certificação. Só para frisar que nós, União de Tomar, fizemos um protocolo no processo de certificação com o agrupamento de escolas Templário, e fizemos um protocolo também com escolas no Santa Maria, porque é obrigatório, e além de ser obrigatório, há um acompanhamento tanto da parte dos agrupamentos como da parte da União de Tomar, para acompanhar os atletas que estão a jogar na União de Tomar. Isto para quê? Para nós termos a informação da parte da escola, e a escola ter a informação da parte da União de Tomar, como há a evolução dos atletas, tanto desportiva como escolar. Só não é notas, não é isso, isso é parte dos pais, mas haver aqui, há uma coordenação entre uns e outros, porque nós, neste momento, a União de Tomar já teve a informação do grupamento de templários dos atletas que estão no quadro de honra lá da escola, das notas que forem aplicadas este ano, e isso faz com que a União de Tomar, nós no início da época vamos ter uma novidade este ano, pelo menos vamos trabalhar para ela, que é fazermos uma gala, como não temos um encerramento, fazer uma gala de início da época. E nessa gala vamos atribuir os quadros de mérito a nível do futebol. E nesses quadros de mérito dos atletas que pertencem ao União de Tomar, vai também fazer parte da escola, a parte desportiva vai ter influência, e estes protocolos que nós fazemos com estes 2 agrupamentos são muito importantes para o União de Tomar. Muito bem. Jerónimo Capelão, estamos mesmo com o tempo já esgotado. Carlos Duarte, para terminarmos, vou-te só pedir um desafio rápido, que é o 11 inicial dos jogadores da formação que mais te marcaram. Isso é uma pergunta assim de repente é muito complexo, mas eu não vou responder diretamente, mas queria só fazer aqui um parênteses, e que esqueci ainda há bocado. Queria agradecer também não só aos treinadores que aceitaram o convite de participar neste projeto na próxima época, mas também aos que tiveram este ano. Agradecer em particular ao Tiago Subtil, também ao Bernardo, agradecer também ao Telmo Correia, a ajuda que eles tiveram na formação. Alguns já sabemos que não vão continuar, outros ainda não está definida a situação. Aliás, as equipas técnicas também ainda não estão todas elas fechadas. Por isso queria também deixar aqui uma palavra, neste caso em especial a eles, também ao Filipe Rigoleto, que também é, neste caso, é meu atleta também em Caixarias, mas também esteve na formação, ao próprio Henrique Matos, que também depois saiu, mas também esteve a ajudar na formação.
os agradecimentos são todos, porque realmente quem anda nisto tem que andar por gosto e dedicação, e nós temos que valorizar isso. E Carlos, o desafio, consegues aceitá-lo? O desafio é assim, aconteceu muitos anos, posso dizer que há muitos atletas e se calhar não conseguia fazer um 11, é difícil, era muito injusto porque não iria conseguir colocar todos, mas o que eu acho é que realmente que aqueles que nós trabalhamos diariamente, e costumo dizer uma frase que eu ouvi há dias realmente muito boa, e que faz todo o sentido: nós podemos não formar grandes jogadores, mas temos a obrigação de formar grandes homens, e é por isso que nós estamos aqui e a trabalhar para que eles possam ser grandes homens no futuro. Muito obrigado, Carlos Duarte, diretor técnico da formação do União de Tomar. Muito obrigado ao Jerónimo Capelão, presidente adjunto do União de Tomar. Assim terminamos mais um Vértice Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa semana.